Oi, oi! Boa tarde para você que está chegando no Instagram, para você que está aqui no YouTube. Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Needling, ou seja, a minha função é te orientar, é te guiar, é esclarecer tudo de forma mais completa possível sobre o Dry Needling. E hoje, gente, a gente tem uma live super importante, que é sobre bruxismo, algo que afeta tantos pacientes, que a gente tem tanto paciente que chega na clínica. E hoje vocês vão entender como que o Dry Needling pode auxiliar esse paciente, né? O que a gente pode oferecer para esse paciente no primeiro atendimento, desde o primeiro atendimento. Então esse é o tema da nossa live de hoje. Quero dar boa tarde aqui para Fal, boa tarde para Alissa Moreira, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Esse é o nosso momento da semana para a gente sentar, é o nosso horário de almoço, nosso horário onde a gente vai somar com um único objetivo, que é fazer com que os pacientes que venham até a gente, que venham até o nosso atendimento, eles possam ter uma melhora, tá? Há 11 anos, gente, eu atendo. E ao longo desses 11 anos eu já tive vários casos de bruxismo, vários casos em que o paciente chegava sem conseguir abrir a boca de manhã. E quando eu ia perguntando, avaliando, eu entendi o que estava acontecendo nesse bruxismo e fazia um raciocínio de diagnóstico diferencial para poder oferecer essa melhora desde o primeiro momento, né? Porque na verdade é isso que o nosso paciente quer e é isso que você vai encontrar nesse vídeo de hoje. É isso que você que está aqui comigo, tanto no YouTube quanto no Instagram, vão poder acompanhar o que a gente tem de maravilhoso que é o Dry Needling. Dry Needling, pense sempre, para começar a live, pense, o Dry Needling vai ser a porta que você físio, a ferramenta que você deseja para ter resultado. O resultado que o seu paciente deseja e o resultado que você deseja. E esse é o momento de você ter conhecimento. Então, para você que deseja conhecer, entender um pouco mais sobre o bruxismo, esse é o seu momento. Vamos lá, gente. O que a literatura vem trazer pra gente de definição do bruxismo? A gente tem o bruxismo do sono, que acontece durante o sono, e a gente tem o bruxismo que acontece de apertamento, de ranger dos dentes durante o dia, tá? E aí, será que essa função, essa relação de ser durante o sono, de ser durante o dia, traz alguma diferença na parte clínica pra gente? Parece que sim. As pesquisas falam que quando o paciente tem uma função oral à noite de grande movimentação, a musculatura que vai estar em maior contração, ou seja, entrando em hipertonicidade, vai ser o masseter. E qual é o grande detalhe dessa relação do masseter? É que esse paciente que vai estar apertando, que vai estar rangendo, muitas vezes, no momento em que ele chega de manhã para escovar os dentes, ele acaba tendo uma grande dificuldade. E aí, o que a gente vai pensar nesse processo? Essa é a pergunta que você vai direcionar, né? Quando você dorme, a pessoa que você dorme, alguém que está do seu lado, consegue ver esse ranger? Quando você acorda, você sente uma dificuldade, por exemplo, de encaixar a escova de dente, de fazer esse contato? Então você vai entender mais ou menos o que está acontecendo na vida desse paciente, tá? Não, Sibeli, eu acordo bem, ninguém que dorme comigo eu nunca percebi, mas eu percebi que eu tenho um desgaste, eu percebi que eu fico o dia inteiro apertando os dentes. E aí você vai começar a entender o que tem essa função social, o que ele trabalha, o que está disposto na vida dele, porque você entendendo se é um hábito à noite, no sono, se é um hábito durante o dia, você vai conseguir entender qual é o gatilho que está associando esse quadro ou aumentando, né, o quadro do bruxismo para o paciente, tá? Então são perguntas diretas que a gente vai estar entendendo para o nosso paciente, mas sempre com a cabeça que físio.
você vai estar na cabeça ali clara que você precisa gerar resultado para o seu paciente, tá? É como você contratasse um pintor, você quer ver aquela parede pronta e a nossa função físio é simplesmente dizer quais são os caminhos para deixar essa parede pronta, o que ele tem que fazer, quais são os exercícios que ele tem que fazer e explicar o que você vai dar a ele, né? Qual é a ferramenta que você vai utilizar. E a ferramenta de hoje que eu vou falar é o Dry Needling. Vocês vão entender tudo, como o Dry Needling vai ajudar o nosso paciente do bruxismo. Tudo bem? E aí, como que eu consegui chegar nessa conclusão, minha gente, de que era o Dry Needling a ferramenta que eu precisava para ajudar o paciente de bruxismo? Eu me lembro que muitos anos atrás eu recebi uma paciente com uma dor na cervical absurda. E sabe aquele momento que você começa a tratar a cervical e você não vê uma evolução? Pois foi exatamente assim. Essa paciente não evoluía, era uma paciente que tinha uma dor muito localizada em OAA, ou seja, primeiras vértebras cervicais, que não tinha muita movimentação, e ela estava com muita crise. E eu pedi para que ela abrisse a boca, eu comecei a ver desgastes nos dentes, eu comecei a ver a língua mais marcada de um lado do que do outro. E eu comecei a ver que nesses dentes onde eu estava avaliando, existia uma alteração, um desgaste a mais. E foi aí que eu perguntei, né, se ela tinha o bruxismo, há quanto tempo ela tinha percebido. Ela me falou que muitos anos e que ela só usava a placa miofacial. E eu falei, olha, para que eu melhore a sua cervical agora, eu tenho que me direcionar a avaliar, a liberar a sua musculatura da boca, tá? E essa paciente tinha usado um aparelho ortodôntico, essa paciente tinha feito uma cirurgia de abdominoplastia. Coloca aqui pra mim se você já fez algum raciocínio de abdominoplastia com bruxismo, com dor na cervical. Coloca aqui sim ou não, coloca aqui sim ou não no YouTube, que eu vou contar para vocês agora até o final da live como que foi o raciocínio, né, do diagnóstico diferencial com o Dry Needling que eu utilizei. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas específicas, ela muito angustiada, porque ela não tinha conseguido escovar o dente de tanta dor e ela tinha muita dor na cervical com episódios de dor de cabeça. Com dor na cervical não, nem imaginava. Vamos lá, Liz. Então, e aí foi aí que eu fui associando, tá, gente? Quando eu fiz minha formação em Dry Needling, eu aprendi de forma muito fechada. Se dói aqui, agulha aqui. Mas aí a grande sacada da minha vida, a grande virada de chave, é que eu já tinha formação em osteopatia. Então a grande virada na minha vida foi quando eu comecei a utilizar o que eu já tinha na minha formação, né, da osteo, e colocando o diagnóstico diferencial no Dry Needling. Isso que foi a grande virada de chave para que eu tivesse resultado. E aí eu comecei a associar. Bom, uma paciente que usa aparelho ortodôntico, né, de bracket, de ajustes, o que está acontecendo com essa paciente? O que pode estar aumentando essa zona de tensão para a paciente que já tem bruxismo? Essa paciente, gente, quando a gente faz uso do aparelho ortodôntico, puxando um link, a maxila, ela vai ser posicionada em rotação interna e externa, a depender do que o dentista quer. Então, se o dentista quer mais espaço, se o dentista quer mais fechamento, uma projeção anterior, uma retração, e o mesmo vai acontecer na mandíbula. Só que isso aqui tá tudo interligado. Então, nós temos o músculo masseter, né, fazendo essa conexão, importantíssimo para a abertura, mas a gente tem outros músculos, como o pterigóideo lateral, o pterigóideo medial, tá? Que vai estar associado também nessa zona de tensão. E aí a gente tem quem? O músculo temporal, a gente tem os músculos suboccipitais, o esplênio da cabeça, o músculo trapézio, que estão associados
nessa relação, né, de grande tensão, que podem entrar em grande tensão. Então, cada momento que ele fazia esse ajuste de jogar para frente, de jogar para trás, existia toda uma alteração acontecendo em quem? Osso etimoide, osso esfenoide, osso temporal, sutura lambidoida, que isso chegava até a cervical dela. Então, olha como tudo está associado nessa relação. Eu só preciso entender como que eu vou raciocinar para gerar aquele mecanismo de melhora, tá? E a redução daquela dor do meu paciente. Só que aí tem toda a relação de hábitos, né, de respostas que aquela paciente vai ter. Então, se for durante o dia, algo de tensão que lembre ela a primeira zona que ela vai estar entrando aqui. Então, é um trabalho multidisciplinar, tá? Então, eu tenho toda a relação, Oi, Franci, fáscia muscular, sim, SNM, não entendi, físio, coloca aqui pra mim, Fortunato, a gente conversar melhor, pra ver que eu tava raciocinando aqui, não entendi a hora que você encaixou. Então tem todo um raciocínio ali associado junto e por trás disso, tá? Então eu sempre encaminho e tento entender o que esse paciente está vivendo na vida dele nesse momento, que pode estar associando com alteração do sistema nervoso autônomo, tá? E ali trazendo ele essa grande tensão que ele está vivendo. Tá? Então, se for que geralmente está associado a uma questão emocional, eu preciso de uma equipe mais completa, eu preciso de um psicólogo, tá? Para poder fazer essa relação. Muito bem. E aí foi quando eu resolvi, né, abrir essa relação e falei, nossa, eu preciso associar esse raciocínio que eu tenho e associar com o dry needling para gerar resultado nessa minha paciente. E foi aí que eu fiz o quê? Eu trabalhei a musculatura que está associada, que eu identifiquei a tensão com a paciente, ou seja, o uso do aparelho ortodôntico com várias retrações miofaciais, e eu fui lá no abdômen dela. Sim. E como que eu sei, só dando uma pitada, que essa cicatriz pode estar associada com uma retração facial à distância? Eu vou na cicatriz e faço um lift, ou seja, coloco meus 2 dedinhos na área da cicatriz e peço um movimento novamente e vejo se o movimento mudou, se melhorou, se a paciente conseguiu ter uma melhor mobilidade. Então, foi que eu gerei o resultado nesse primeiro movimento, né, nesse primeiro atendimento. Eu coloquei uma agulha na cicatriz da abdominoplastia, 2 na verdade. Depois, eu coloquei o agulhamento, fiz o agulhamento dry needling em masseter, em pterigoide lateral e comecei a fazer uma liberação manual na área de suboccipitais e de sutura lambidoide, tá? E aí a paciente teve um resultado, gente, surpreendente. Sabe aquele resultado que até você para e fala assim, misericórdia, o que eu consegui aqui? Porque foi surreal a melhora dela. E aí eu acredito que muitos colegas nesse momento devem estar me perguntando, como que isso acontece, Sibeli? Gente, o dry needling é uma ferramenta cuja sua função, né, é muito direta. O dry needling, ele tem o objetivo de ser uma ferramenta na mão do fisioterapeuta. Vou trabalhar no fisioterapeuta nesse momento, na mão do fisioterapeuta para gerar resultado. Então, se eu coloco essa agulha, uma agulha, 2 agulhas, no músculo que eu já sei raciocinar, que eu já sei identificar, como eu falei para vocês aqui agora, ou seja, eu já montei todo, eu consigo soltar essa musculatura em 1 minuto. E isso é o que a literatura vem mostrando, tá? E não foi à toa, foi exatamente por conta desses mecanismos químicos, mecanismos elétricos, que o dry needling começou a ser muito cogitado, cobiçado e inserido nos fisioterapeutas que trabalham com a orofacial, que trabalham com o DTM, porque ele não precisa ficar muito tempo no dedo, na mão, para conseguir gerar resultado,
Beleza? Então, essa foi a grande mudança, esse foi o grande direcionamento e um olhar muito amplo. Então, se eu tenho uma ferramenta de grande potência, que é validada cientificamente, que tem artigos desde 2000, então você não está no empirismo, você não está no achismo. Só que o grande detalhe é que esse raciocínio que eu apresentei para vocês agora, esse direcionamento, né? De ir além do que dói aqui foi aqui, isso é o diagnóstico diferencial, tá? É algo que você precisa estudar muito para poder direcionar e chegar nessa conclusão depois. Só que essa conclusão foi o que fez virar minha chave, porque eu falei, é essa junção que vai me dar o resultado muito melhor. Então eu já tenho na literatura científica esse resultado comprovado de dói aqui, é o agulho aqui e melhora. E se eu junto essa fisiologia e essa anatomia muito mais profunda, eu vou ter um resultado mais duradouro, eu vou ter um paciente mais satisfeito e aí sim eu consigo ter esse paciente, ter a família toda desse paciente nesse processo, tá? Então, por isso que é importante você ter uma ferramenta que gere resultado. E por isso que é importante que essa ferramenta, como o Dry Needling, gere resultado no primeiro atendimento, gente. Eu falo sempre isso aos meus alunos. No primeiro atendimento, você tem 80% de chance de conversão do seu paciente. Então, o primeiro atendimento é onde você tem que estar mais afiado. Ao quê? Na queixa principal. Na queixa principal, e o seu gatilho aqui, ó, o seu raciocínio, ele tem que estar com o GPS já pronto. Ele tem que estar com esse GPS para poder ele passar a marcha e chegar no destino específico, tá? No destino que na cabeça do paciente é o mais perto e na sua cabeça é o resultado mais fidedigno, é o resultado mais consolidado, é aquilo que você precisa e que você tem para oferecer a ele. Então, o primeiro atendimento não é só ficar na avaliação, não é só perguntar, é fazer perguntas chaves específicas e depois utilizar onde deve, onde é necessário. Então, no bruxismo, o que eu vou avaliar? Eu vou pegar, gente, eu vou pedir para esse paciente abrir a boca. Eu vou olhar todos os dentes, eu vou olhar a língua desse paciente, eu vou pegar a luzinha da minha câmera, sabe? E vou colocar ali, em cima da área onde eu quero avaliar. E depois de avaliar área por área, eixo por eixo da boca, ter a minha impressão, eu preciso vir aonde? No crânio. Depois eu preciso vir aonde? Na cervical. E aí eu começo a ir associando. Mas esse paciente, ele não pode entrar e sair do jeito que ele veio. Ele não veio para conversar com você. Ele veio porque você é a referência que ele precisa, você é o profissional que pode entregar aquilo que ele tanto necessita. Beleza? E isso a literatura traz de forma muito bacana, que é a fisioterapia pode auxiliar nesse processo. Gente, eu preciso muito deixar claro de que além dessa ferramenta do Dry Needling, né, que a gente tanto está falando aqui de resultado, é preciso ter uma equipe trabalhando nesse processo, entendendo qual é o gatilho mental, por que esse paciente está rangendo os dentes, o que emocionalmente está acontecendo, o que ele não está conseguindo suportar, o que de tensão, o que de medo está acontecendo, por que ele está se travando tanto. Eu falo sempre na sala de aula, há 10 anos ministrando aula, que a gente precisa cada vez mais estar apto para atender pessoas. Pessoas têm sentimento, pessoas têm emoção, pessoas têm medo. Vocês não vão atender músculo, porque atender músculo é muito simples, seria no cadáver. Vocês vão atender pessoas e essas pessoas, elas precisam ser acolhidas. A gente não quer trabalhar apenas no sintoma, a gente quer gerar o resultado, mas a gente quer plantar essa sementinha para que o olhar vá mais.
E aí eu quero te apresentar, eu estou te apresentando nesse momento essa ferramenta que pode te ajudar a ter esse resultado, e eu estou te dizendo quais áreas e quais músculos você pode ter essa relação, tá? E essa é a vantagem. A vantagem do Dry Needling é você conseguir com nada de esforço, com pouquíssimo tempo, com pouco investimento que eu digo na formação em si, e um pouco investimento no que você precisa de material para atendimento. Então você consegue, com um baixo custo, gerar um resultado nesse processo, tá? E ter um resultado muito interessante. Perguntas que sempre me fazem: qual o melhor momento para fazer o Dry Needling nesse paciente com bruxismo? No primeiro atendimento, desde o primeiro atendimento. Então existem perguntas específicas que você vai fazer. Então, por exemplo, senhor, o senhor tem medo de agulha? O senhor tem alergia à agulha? O senhor tem... já fez o agulhamento, teve alguma reação? Que tipo de reação foi essa? Beleza? Porque esse é o melhor momento. O melhor momento é na chegada dele, é quando ele entra, quando ele vem para você com aquela queixa. E que daí eu falo sempre que gerar resultado não é zerar a dor do seu paciente. Gerar resultado é gerar uma melhora para o seu paciente. É para esse paciente estar melhor até o final do seu atendimento. Segundo passo, então, qual o melhor momento? O que vale mais a pena fazer, gente? A liberação miofascial ou é fazer o Dry Needling? Veja bem, essa é uma pergunta que sempre roda nas salas de aulas, aqui nas lives, no YouTube. Quando aquele paciente está com muita dor, que está sensível ao toque, eu vou te dizer para fazer uma pinça e começar fazendo o Dry Needling, tá? Porque quando você começa fazendo desse jeito, você reduz em 1 minuto as principais substâncias químicas que estão concentradas, que é a acetilcolina, a prostaglandina, a bradicinina. Então você consegue reduzir esse paciente que você não consegue tocar. Depois que você reduz essa dor, vai lá e associa liberação miofascial, associa mobilização das primeiras vértebras, associa a liberação da cervical, tá? Porque se você inverter a ordem, nesse caso vai ser muito interessante, tá? Ai, professora, e quando a agulha não entra? Quando a agulha não entrar, aí você faz um pouquinho de liberação, afastado da área onde está muito tenso, e depois você volta e coloca a agulha. Eu te garanto que vai entrar. Outra possibilidade é quando o que vale mais a pena, ficar forçando a agulha entrar ou mudar o ângulo dessa agulha. Mudar o ângulo dessa agulha vai favorecer. Por isso que na formação, cada musculatura ela tem um eixo mais específico. Para cada situação, ela vai ter uma forma mais específica que você deve chegar, que você deve inserir, tá? E isso vai completar mais, vai deixar seu paciente, gente, acredita em mim, muito satisfeito, muito feliz. Beleza? E de quanto em quanto tempo, professora, eu posso fazer, eu devo fazer? Gente, hoje a literatura traz até o agulhamento todos os dias, se for um quadro agudo. Ou seja, se for um paciente que está apresentando um bruxismo, que não está conseguindo dormir legal, porque esse bruxismo está evoluindo para uma dor na cervical, para uma dor de cabeça, a depender do quadro, eu posso fazer o agulhamento todos os dias. Mas lembrem, vocês são fisioterapeutas. Então o que você quer? Você quer deixar aquele músculo mole, você quer deixar aquele músculo solto, mas você precisa aprender, como eu falei antes, a entender o que está causando aquela disfunção. Então não é ficar todos os dias em cima dessa musculatura. Você tem que fazer um GPS, você tem que ter um GPS para cada tipo de disfunção, você saber quais músculos você vai trabalhar, quais músculos você vai conseguir avaliar. Entenderam isso? Porque é completamente diferente. Eu vejo muito aluno dizendo, eu não tive resultado. Tá, me conta por que você não teve resultado. Quando eu vou avaliar, aqui, ó. Você não trabalhou pterigóide, lateral, você não trabalhou temporal, você não trabalhou os suboccipitalis, você não trabalhou a porção X do trapézio, por isso,
por isso que você não teve resultado. Então você precisa estar atento, você precisa ser orientado diante desse processo, tá? Eu anotei aqui as principais perguntas. Por onde começar? Por onde começar no quadro do bruxismo? Você vai começar por onde a sua mão, por onde a avaliação muscular, a avaliação do movimento associado à queixa principal do seu paciente. É por aí que você vai começar. É daí que você vai evoluir. Lembre sempre, queixa principal. Depois de trazer a queixa principal, a sua função físio é saber quais músculos, quais estruturas, quais nervos, quais vísceras estão associadas para esse paciente. Entenderam o processo? É assim que funciona o caminho. Beleza? E quais os efeitos colaterais que o dry needling vai gerar nesse paciente do bruxismo? Olha que legal! Uma sensação de sonolência, porque a gente vai ativar o parasimpático, a gente vai modular o sistema nervoso autônomo. O músculo molinho. Amplitude de movimento muito melhor se você está no GPS correto, ou seja, se você foi na estrutura que era preciso. Sono, a área fica mais sensível, pode ficar um pouquinho dolorida, pode sim. E geralmente você tem muito aquela confiança do seu paciente, sabe? De que tipo assim, poxa, agora eu tô no caminho certo. Mas isso se você for em todos os músculos, se você usar um raciocínio completo. Essa sensação, gente, acreditem, eu tenho 8 anos que eu tenho clínica, atendo há 10 anos, atendo todos os dias e te garanto, essa sensação que fica no seu paciente. E aí, com o tempo, você vai se tornando uma referência tão forte na vida dele que você passa a atender a família inteira. E aí você não sai mais na busca desesperada por pacientes, tá? Minha Nossa Senhora, 59 minutos o ser humano falando aqui completamente. Tinha até mais perguntas aqui, mas não deu tempo. Vou parar aqui o YouTube. Para você que tá aqui no YouTube, não saia do canal sem fazer sua inscrição, criatura, sem apertar lá no Balagandã da Paranhos, para que você receba essa notificação. Eu te vejo no próximo vídeo, eu te vejo, e que bom, muito bom ter você aqui. Para você aqui no Instagram, continue